Fala pessoal, bora começar mais uma então. Vamos fazer mais uma live hoje e vamos falar sobre entender de tudo, mas você não precisa fazer tudo. E o que eu quero dizer com isso? Que você não precisa se desgastar emocionalmente, achando que você precisa ser tudo dentro da tua empresa. Sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma noite aqui de conhecimento. Live rápida, tá pessoal? Live rápida para vocês já pegarem o insight aqui e amanhã já colocar para rodar, tá? E hoje eu quero trazer um tema muito importante, porque eu já passei por isso, já passei por burnout de trabalho, já tive maluco, já quem não teve maluco já trabalhando, e eu tive esse burnout de trabalho, e por isso que eu acho importante trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que está intrínseca no nosso dia a dia, mas pouca gente fala, e eu acho que é interessante a gente falar aqui. Então já aproveita, manda essa live, que ela vai ser rápida, para os teus amigos aí. Se você quer participar da nossa comunidade, entrar para um grupo exclusivo da nossa comunidade do Gerador, coloca eu quero aqui embaixo, que você vai receber um link para participar da nossa grupo, para que você tenha aí acesso depois à nossa comunidade, tá? Então bora, fala Ferinha, tamo junto, vamos começar aqui. Galera, entender de tudo, mas não precisa fazer tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma pequena nota aqui que eu quero ler para vocês, tá? A verdade é que um bom empresário não precisa dominar cada detalhe operacional, mas precisa entender o suficiente para tomar decisões estratégicas e inteligentes. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer 3 pontos muito importantes aqui para vocês que eu quero pontuar e você reflete, vê como é que está a situação aí dentro do seu negócio. Tá? Lembrando que todos os dias nós vamos fazer live aqui sobre gestão de empresa, sobre gestão emocional para os empresários, para que a gente possa ter uma melhor gestão do nosso negócio. Tamo junto? Vamos lá então. O maior erro dos empresários iniciantes, e isso acontece com todo mundo, e comigo aconteceu, e eu quase tive um burnout, como eu falei para vocês. O que é um burnout? Eu quase virei a cabeça ao contrário. Por quê? Porque eu queria fazer tudo. Quantos de vocês aí não querem fazer tudo ao mesmo tempo? Quantos de vocês acham que, crença, tá? Acham que ninguém vai fazer melhor do que vocês, ninguém vai atender melhor do que vocês, nenhum técnico vai superar vocês. E eu vou te contar um grande segredo agora. Se liga aqui, vai virar uma chave na tua cabeça. Se você quiser crescer, você vai ter que achar pessoas melhores que você. Se você quiser crescer, a sua empresa quer crescer, você vai ter que ter pessoas melhores do que você. Mas, Rafael, eu não tenho que ser o melhor na minha empresa? Não. Você não precisa ser o melhor na sua empresa. Você precisa saber de tudo um pouco, mas você não precisa ser o melhor cara que faz um criativo no Canva. Você não precisa ser o melhor cara do reparo em placa. Você pode ter um técnico muito bom para isso. Mas é interessante que você saiba como faz o processo. Então, o primeiro item que eu botei aqui, por exemplo, do maior erro dos empreendedores iniciantes para não ter esse burnout é o quê? Sobrecarga mental e emocional. Muitos acham que precisam saber tudo e fazer tudo sozinho, o que é uma mentira. Então, se você acha que você precisa fazer tudo e saber de tudo dentro da sua empresa, você está errado. Não é assim que funciona. Você precisa saber, por exemplo, tá? Eu sei tráfego pago, eu sei sobre marketing, eu sei sobre reparo em placa, eu sei, obviamente, sobre troca de vidro, eu sei sobre gestão, eu sei sobre vendas, mas eu sou o melhor em tudo nessa área? Não. Eu sou o melhor cara do marketing? Não. Tem uma agência especializada que faz o marketing para minha empresa. Beleza, não precisa ser o melhor. Eu sou o melhor cara de vendas? Óbvio que não. Eu tenho uma pessoa especializada que manda meu time de venda para frente. Então eu não preciso ser o melhor, mas eu tenho que conhecer as técnicas que se utiliza ali para que eu saiba comandar, que eu saiba orientar o meu time. Porque por mais que você saiba que tem pessoas muito qualificadas, você tem que ter a mínima noção de como anda aquele negócio. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, você não precisa ser o melhor. Você pode contratar pessoas para que sejam melhores do que você, mas você precisa ter uma noção do negócio. Então, como eu falei, eu não preciso ser o melhor vendedor, eu não preciso ser o melhor no financeiro, mas eu tenho que ter uma ideia de como anda o financeiro da minha empresa. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo pegar como é que funciona? Então, você não precisa entender de tudo, mas você tem que saber como tudo funciona. Por quê? Porque senão vai dar no primeiro item que eu botei aqui, sobrecarga mental e emocional. Por quê? Porque você quer fazer o marketing sozinho, você é o cara do marketing, você quer fazer o financeiro sozinho, você não é o cara do financeiro, você quer fazer os reparos em placa, e você está fazendo um reparo em placa e já está fazendo o quê do outro lado? Uma troca de vidro. Se está fazendo sentido para você, já mete o coraçãozinho aqui, porque eu tenho que entender se vocês estão gostando do que eu estou falando. Entende? Então, quando você
dá um burnout, dá uma sobrecarga, você se perde. Então, para você não ter essa sobrecarga mental, você precisa de pessoas qualificadas ao teu lado para fazer o teu negócio crescer. Tá entendendo? Outra ponta aqui que eu botei aqui, no maior erro dos empreendedores iniciantes, que foi o meu erro, tá? Isso aqui foi o meu erro. E eu estou dividindo com vocês. Foi falta de foco no crescimento estratégico. Por quê? Porque eu não estava consciente de que eu precisava de pessoas para tocar o meu negócio. Eu não preciso ser o cara do marketing, o cara das vendas, o cara das finanças, o cara da placa, o cara do vidro, o cara da limpeza. Eu não preciso ser tudo isso, porque eu estou querendo botar 5 ou 6 funções e quero fazer essas 5 ou 6 funções com excelência e não vai dar certo. Então, eu preciso entender como eu quero que limpe a minha loja, eu preciso entender como é que é um reparo em placa. Por quê? Porque o teu técnico pode estar te dando um nó. Passar o dia inteiro numa placa, cara, isso aqui é fácil. O que você está demorando aí? Eu preciso entender do reparo de vidro? Preciso. Para entender, cara, isso aqui tá estranho, esse vidro não é assim, cara. Você tem certeza que tá certo? Para que você possa se comunicar e falar a mesma língua das pessoas. Você vai ver um DRE financeiro e vai lá olhar as linhas e vai lá, opa, para aí, meu CMV tá errado, eu não comprei isso aqui tudo não, não tive todo esse custo de mercadoria vendida. Ou você vai olhar a linha de estoque e, opa, meu compra de estoque não foi essa. Para você ver o que vai sobrar de lucro líquido no final. Então você tem que saber conversar a mesma língua de cada setor da tua empresa. Mas não é que você precisa ser o melhor, você só tem que saber se comunicar. É que nem você vai aprender inglês agora, você não vai aprender inglês fluente, mas você se comunica, as pessoas te entendem, entendeu? Esse é o fio. Outra coisa que acontece com os empreendedores iniciantes que querem fazer tudo é baixa produtividade e dificuldade de escalar o negócio, óbvio. Por quê? Porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Tá entendendo? Tá compreendendo? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Se você não consegue fazer o marketing, a placa, o vidro, o atendimento, a venda, o pós-venda, o follow-up, como é que você vai ter um bom rendimento? Como é que você vai ter uma alta performance? Não vai ter. Agora, no momento que você tiver uma pessoa responsável para fazer o seu follow-up, uma pessoa responsável para fazer o seu pós-venda, uma pessoa responsável mais pelas vendas de WhatsApp, por exemplo, aí sim você vai ter um alto rendimento, porque você só vai coordenar aquelas peças e vai supervisionar, que é o que eu faço hoje. Eu sou o mentor dos meus gerentes e supervisor das lojas. Entende? É isso que a gente precisa. E é isso que vocês devem fazer. Mas, Rafael, minha loja é pequena ainda, Rafael. Ó, o One Place ali tá falando, faço tudo isso e no final do dia estou exausto, mas é claro. Enquanto você estiver no operacional fazendo tudo, a sua loja vai ter um baixo rendimento e você não vai ter o faturamento que você precisa. Agora, no momento que você botar uma pessoa, cara, bota uma pessoa. Pensa aí na coisa que mais te toma tempo, que não é importante. Porque existem as coisas importantes e as coisas urgentes, tá? Você precisa detectar o que é importante e o que é urgente, tá? Existe uma coisa que eu explico depois na minha mentoria, eu acho que você está na minha mentoria lá, né, dos geradores. Tá? Inclusive vai começar agora, em abril, a comunidade dos geradores. Se você quer fazer parte, entrar já para um grupo exclusivo dos geradores, para poder entrar na turma de abril, coloca eu quero aqui que você vai receber um link lá no seu direct, tá? Como é que funciona, cara? Você precisa entender o que é importante e o que é urgente. O que é importante se você pode delegar e urgente o que você tem que fazer. Então tem a delegação, nós vamos delegar, nós vamos fazer com que certas coisas nós não precisamos mais fazer. Eu não preciso mais fazer, por exemplo, as minhas notas fiscais. Tem alguém que faça. Eu não preciso mais fazer o follow-up das vendas. Tem alguém que faça. Então a gente delega algo para que a gente possa crescer e crescer de forma organizada e crescer prosperando o negócio, que é o que todo mundo quer. Perfeito? Vamos lá. Eu botei uma nota aqui muito legal. Ó. O livro O Mito do Empreendedor, não sei se vocês já leram, é um livro excelente, eu gosto muito de ler, conforme dá para ver aqui. Do Michael Gerber, ele fala o seguinte, ele explica que muitos empresários pensam como operários do próprio negócio, em vez de pensar como líderes e estrategistas. Olha que pesado isso aqui, galera. Muitos empresários pensam como operários do próprio negócio e não pensam como líderes e estrategistas. Por que pensam como operários do próprio negócio? Porque estão imersos, fundos na operação.
Porque enquanto você estiver imerso na sua operação, você não consegue submergir e começar a enxergar o seu negócio como realmente um gestor. Porque se você estiver lá focado somente no operacional, na venda, no atendimento, no reparo, na organização do teu negócio, você não consegue olhar o teu negócio de forma estratégica. Então lá no Mito do Empreendedor, esse livro é excelente, fica a dica de livro para vocês aqui, ele fala muito sobre isso. Que a maior lição que a gente tem nesse livro é essa, que enquanto nós estivermos submersos na parte do operacional, você não vai crescer, porque você vai continuar no estratégico. A não ser que, olha só o que eu vou dizer para vocês e fiquem tranquilos. Rafael, eu gosto muito do operacional. Tá tudo bem. Mas você vai ter que contratar alguém que faça a tua empresa crescer. Você vai ter que contratar um gestor, você vai ter que contratar aí, pode ser um gerente, que vá fazer o teu negócio tocar. Se você não tem condição ou você não gosta, você precisa contratar alguém que saiba. Só que aquilo, você vai ficar cego dentro da sua empresa, porque você não vai saber como ver, por exemplo, a parte financeira. Você não vai entender como ver os números da parte de vendas. Então por isso que a gente fala aqui, entender de tudo, mas não precisa fazer tudo. Você precisa entender de cada ponto do seu negócio, mas não é que você precisa fazer tudo. Você só precisa entender. Faz sentido? Coloca o dedo no coraçãozinho que eu quero saber aqui. Manda um foguinho, manda uma reação que eu quero saber. Lembrando que a live é rápida, tá, pessoal? É um tiro para vocês, é um insight para vocês. Todos os dias a gente vai mandar um insight para vocês passarem a noite pensando e amanhã já botar coisa para acontecer, tá? Depois me manda no direct que eu quero saber quem é que teve aqui um insight legal. Ó, segundo, você precisa entender, mas não precisa executar tudo. Olha só o que eu botei aqui. O empresário de sucesso precisa ter visão e conhecimento. Mas isso não significa que ele precisa ser o melhor técnico, o melhor vendedor, o melhor gestor, o melhor da empresa. Então, o empresário de sucesso precisa ter visão e conhecimento. Pessoal, vamos falar real. Steve Jobs, tá? Mais na área dos smartphones, por exemplo. Steve Jobs, vocês acham realmente que ele sabe fazer um reparo em placa de iPhone? Ou ele sabe como é que ele funciona a questão técnica de um iPhone? Eu digo ali da questão de saber como funciona uma placa em si. Quem sabe isso são os engenheiros da Apple. O que ele sabe? Que ele precisa fazer um smartphone de última geração que seja desejado por muitos. Na época ele queria um smartphone sem botão e que a organização interna do iPhone fosse de excelência. Isso é o que ele queria. Você percebe que como as coisas mudam? Então, ele não sabia montar um smartphone. Ele não sabia, ele não tinha capacidade técnica de fazer aquele smartphone. Mas ele contratou pessoas que tinham capacidade técnica de montar aquele smartphone com as ideias dele. Então, por exemplo, você tem muita ideia boa na sua empresa, mas você não sabe vender. Cara, não tem problema, contrata bons vendedores. Eu tenho ideias muito boas de marketing, mas eu não sei como montar um tráfego pago. Contrata um gestor de tráfego. Entende como é que funciona? É a mesma coisa, é a mesma lógica. É assim que a gente deve fazer. Ó, áreas essenciais que todo empresário precisa entender, tá? Essencial. Finanças. Não precisa ser contador, mas precisa saber como controlar o fluxo de caixa. Você não precisa ser o expert da finança, mas você tem que saber o seu fluxo de caixa. E eu diria um pouquinho mais até. Você tem que entender um pouquinho do seu DRE, do seu fluxo de caixa, para saber o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, o que sobra de lucro do líquido no final da régua. Tá? Outro que eu marquei aqui. Marketing e venda. Não precisa criar anúncio, mas precisa saber atrair clientes. Então, assim, você pode não saber como criar um anúncio hoje, mas tudo bem. Mas você tem que saber como atrair um cliente para que você possa fazer ali, efetuar a venda para ele. Como é que eu atraio cliente? Como é que eu vou fazer um gancho para trazer esse cliente para cá? Quais são, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, em 2025, quando começou, nós fizemos toda a ação de marketing da Ação Reparo, de janeiro até dezembro. Passamos por todas as datas. E a gente já fez uma estratégia de vendas. É eu que vou tocar isso? Não. Mas eu já planejei, já vi lá na frente e falei pra galera, ó, é dessa forma que a gente vai fazer. Percebe? Gestão de pessoas. Você não precisa ser psicólogo, mas precisa liderar um time eficiente. Você não precisa ser um cara que pare e que entenda das nuances da gestão emocional dos teus colaboradores. Não precisa. Mas você tem que saber gerir um time eficiente. E isso vai muito do feeling com a galera. Processos. Não precisa saber consertar celulares. Eu conheço muitas pessoas que não sabem consertar celulares. Mas
mas precisa garantir que o serviço tenha qualidade e agilidade. Então assim, ó, eu não sei consertar o celular, mas eu sei ver quando um celular está muito bem feito. Isso eu tenho muitos alunos do meu curso de gestão, o Gestão de Especialistas, que não sabem fazer reparo, mas eles têm a noção de quando um celular foi bem feito, de quando demorou aquele celular para fazer. Porque feeling do dia a dia, pessoal, eu não preciso saber trocar uma tela, mas eu tenho que olhar para o celular e eu vou olhar para o celular e dizer, cara, ficou top, animal, nem parece que foi mexido. Esse é o feeling. De novo, eu não preciso saber fazer tudo, mas eu tenho que entender de tudo. Entende? É essa a pegada. Botei outro livro aqui, ó. Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Outro livro top massa. Pode anotar aí. Empresas Feitas para Crescer, Jim Collins. Ele fala o seguinte, ó. Empresas bem-sucedidas têm líderes que sabem delegar e focar no que realmente importa. E é essa a jogada. Você tem que saber exatamente o que importa dentro do teu negócio. O que importa realmente no teu negócio. Sejam todos muito bem-vindos que estão chegando agora. O que importa realmente no teu negócio? Importa que você saiba delegar o ponto fixo, a meta que você vai atingir e o que realmente importa. O que importa para vocês hoje? O que importa no teu negócio? Você tem que saber pegar o teu jogo, pegar todos os teus peões ali que você tem no seu tabuleiro e saber jogar para que chegue no objetivo final da tua empresa. É faturar mais? É aumentar as vendas? É vender mais serviços, acessório, telefone? O que é que você quer fazer? Isso você faz quando você sabe delegar e quando você entende de tudo um pouco. Cara, eu converso com o meu contador, eu converso com os meus advogados, eu converso com o marketing, eu converso com o tráfego, eu converso com todo mundo a mesma língua. Porque eu posso não ser o melhor gestor de tráfego, mas eu sei o que ele está falando e a gente troca ideia. Eu não sou advogado, mas eu converso com o meu advogado para falar sobre alguns casos dentro da minha empresa. Então é isso que a gente precisa saber, de tudo um pouco, e saber conversar em cada setor do meu negócio. Tá fazendo sentido? Bota nos comentários aí. Se tiver alguma dúvida, bota aí também. Terceiro ponto, e eu falei que a live ia ser rápida, que são lives rápidas todo dia para trazer uma explosão de conhecimento e voltar, tá? Como o empresário deve se qualificar? Então a gente já passou pelo primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte, ó, o maior erro dos empreendedores iniciantes. O segundo ponto é, você precisa entender, mas não precisa executar tudo, tá? E o terceiro ponto agora, como o empresário deve se qualificar. Eu acho que eu vou deixar essa live gravada depois lá no meu YouTube. Se você não é inscrito lá no meu canal do YouTube, vai lá, Prof. Rafael Rodrigues, você vai me achar lá, você vai ver, eu vou deixar essa live gravada lá para depois você olhar, tá? Lá do início. Ó, como o empresário deve se qualificar? Se liga aqui. Ao invés de tentar dominar tudo, você não vai dominar tudo, mas se liga o que você vai fazer. Primeiro, saber o básico de cada área para ter uma boa conversa com especialistas. Foi o que eu acabei de contar para vocês. Eu não sou advogado, mas converso com o meu advogado sobre as causas do meu negócio. Ou seja, eu conheço da CLT. Pessoal, o mínimo que a gente tem que entender no nosso negócio é sobre a CLT. Você não concorda comigo? A CLT, a gente precisa entender o que está acontecendo, quais são o Código de Defesa do Consumidor, quais são os meus direitos como empresário e quais são os direitos do nosso cliente. Esse é o básico para poder dialogar com o meu advogado. Eu não sou gestor de tráfego. Até tenho curso de gestão de tráfego, mas eu não exerço a profissão de gestor de tráfego. Mas eu sei subir uma campanha no gerenciador de anúncios da Meta. Por quê? Porque eu consigo conversar com ele. Aí eu falo sobre avatar, eu falo sobre lead, eu falo sobre o ROI que está dando. E aí eu troco a ideia. Por quê? Porque eu sei a língua que ele fala e eu me comunico. E é isso que vocês precisam entender. Vocês precisam gerar essa comunicação com quem está do outro lado fazendo um serviço para vocês. Percebe? Segundo, contratar e treinar pessoas boas para cada função. Pessoal, muito importante, eu falo muito na minha comunidade gerador. Muito isso. Se você quer um bom vendedor, não pega a pessoa que está parada sem fazer nada e você vai aventurar ela como vendedor dentro da tua empresa. Não é assim que funciona. Eu vou contratar realmente um vendedor. Ele vai passar por uma análise de perfil comportamental para ver se ele tem o perfil de vendedor que eu quero. Se ele tiver experiência e já tiver resultados, acabou, o cara é vendedor e vai fazer o negócio acontecer. Agora, o que acontece com muitos de vocês? Pega o meu primo que está parado, foi demitido, está sem fazer nada, vou botar de vendedor. Pode dar certo? Pode. Se você der um tiro certo, pode dar certo. Mas é 1 em 1 milhão.
Ah, eu conheço o amigo do amigo que está parado e está desempregado e pode ser meu vendedor. Cara, vocês botam a parte mais complexa, a parte mais importante do negócio de vocês na mão de qualquer pessoa desqualificada. Isso não pode acontecer. É que nem você dá um carro potente para uma criança dirigir. Você tem uma loja com alto potencial, mas seu vendedor é um cego num trânsito. O que vai acontecer? Isso vai dar uma merda logo adiante, você percebe? Então hoje, se você não qualifica os seus vendedores, esquece, porque o vendedor é a primeira porta de entrada do teu cliente. O teu cliente ele tem que chegar e bater com o vendedor preparado para quebrar todas as objeções dele e fazer com que a venda seja convertida. E você bote dinheiro para dentro da empresa. Perfeito? Criar processos claros para garantir qualidade sem precisar fazer tudo sozinho. Galera, processos, falamos muito também na comunidade de gerador. Se você quer participar da comunidade, agora em abril vai abrir novas vagas, bota aqui embaixo eu quero, que você vai receber um link aí para participar do grupo, tá? O que acontece, gente? Se você não fizer processos claros e bem definidos, você não consegue mensurar como está andando o teu processo de vendas, o teu processo de recebimento de aparelhos, o teu processo de garantia, o teu processo de follow-up. Você precisa ter processos muito bem definidos para que você possa até cobrar das pessoas. Porque, como eu te falei, você não precisa ser o melhor vendedor, mas se você tiver um processo de vendas, e você consegue identificar se aquele vendedor está burlando alguma regra da tua loja. Exemplo, você tem um padrão de atendimento. O cara pode ser um baita vendedor, mas você quer que aquele atendimento seja feito daquela forma no seu negócio. Tranquilo, isso pode acontecer. Por mais que o cara seja um vendedor e tenha lá as técnicas de venda, você tem um padrão de atendimento de venda. Perfeito. Só que o cara não está fazendo. E aí você pode ir lá e falar, cara, só um pouquinho, olha, você está fazendo errado aqui, o nosso processo de vendas é dessa forma. Existe um protocolo para isso. E aí a galera não segue o protocolo, você pode ir lá e puxar a orelha. Existe um processo de recebimento de aparelhos, de smartphones, por exemplo, na empresa. Então, se o cara não fizer aquele processo de recebimento de smartphone, você pode ir lá e puxar a orelha. Observa, você não é o melhor recepcionista da tua empresa, o exemplo. Mas você sabe como é que funciona e você sabe quais são as regras para receber um smartphone. Se não está fazendo, você pode dar puxão de orelha, porque você sabe do negócio. E, cara, vou tomar uma água, eu tô ficando com sede aqui. E convenhamos, né? Um gestor que não sabe os processos da empresa, qual é a moral que ele tem no negócio? Se você nem sabe por onde começar. Eu falo muito para minha esposa que de vez em quando a gente dá um pulo nas empresas, nas lojas, para a gente bater o olho para ver se está tudo certo. Eu faço o seguinte, eu solto a rede, eu solto a linha e deixo o negócio fluir. Só que de vez em quando eu dou uma incerta e deixa eu ver as conversas de WhatsApp. Passo as conversas de WhatsApp e olha, ó, aqui tá errado, isso aqui não é nosso processo, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim, beleza, deu certo aqui. Mas eu vou lá e verifico. Eu vou lá e inspeciono. Eu vou lá e faço auditoria. Tem um método que eu ensino que é o ECA, que é o ensinar, corrigir e auditar. Eu ensino, depois que eu ensino eu vou corrigindo e quando a pessoa aprende eu faço auditorias para que a pessoa tenha que se desenvolver. Senão eu vou virar um babá de funcionário meu e eu não posso ser babá dos meus funcionários. Ok? Live rápida, tá pessoal? Fica comigo aqui. Quarto ponto, delegar sem medo, tá? Isso é muito importante. Delega sem medo, mas acompanhe os resultados. O que eu acabei de falar para você aqui é na minha técnica ECA. Ensinar, corrigir e auditar. Eu delego, eu contrato a pessoa, eu delego a função, aquela função me tira um peso das costas, a pessoa começa a fazer aquela função. Porém, eu começo a acompanhar os resultados daquela função. Porque se aquela função não está dando os resultados que eu queria dentro do meu negócio, eu ligo um alerta. Parei só um pouquinho, tem coisa errada aqui, nós precisamos ligar um alerta. Se a pessoa não está fazendo o que deve ser feito dentro da minha empresa, tem algo errado. O que eu preciso fazer para que a minha empresa cresça, além de delegar isso aqui para ele? Deleguei, e agora? O que eu tenho que fazer? Acompanhar. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa, pegar um técnico, por exemplo, joga na bancada, se vira, meu filho. Não. Primeira coisa que você vai apresentar para o seu técnico são os processos que tem dentro do seu laboratório. Como é que ele pede uma peça? E se der garantia? Percebe? Deu garantia, o que esse técnico faz? Você dá todo o manual de instrução para eles e fica de olho. Cara, ó,
pega os 2, 3 primeiros serviços dele, observa como é que está acontecendo, se as coisas estão acontecendo, se as coisas estão indo bem, se está... Regis é demais, grande amigo meu de infância, esse cara. Se o cara está fazendo o que tem que ser feito, percebe? É dessa forma que a gente tem que fazer. São dessas formas que a gente precisa executar o serviço dentro do nosso laboratório, com processos. Tem que ter um processo, ok? Tem um caso real aqui do Henry Ford que eu botei aqui para vocês também, que eu acho muito interessante botar aqui nessa live. Henry Ford, ele foi desafiado a responder perguntas técnicas sobre engenharia. Se liga aqui, Henry Ford foi desafiado a responder perguntas técnicas sobre engenharia. E ele simplesmente disse o quê? Eu não preciso saber tudo. Tenho ao meu lado pessoas que sabem o que eu não sei. Ou seja, ele se cercava de especialistas que focavam em liderar e tomar decisões estratégicas. Então, cara, Henry Ford não era o melhor engenheiro. Foi o que eu falei para vocês. Steve Jobs não era o melhor engenheiro. Mas eles se cercavam dos melhores. Só que eles tinham uma noção de tudo que acontecia dentro da empresa dele. Você não precisa ser o melhor técnico. Você não precisa ser o melhor do financeiro. Você não precisa ser o melhor do marketing. Mas você precisa se cercar de pessoas que são melhor do que você em cada ponto. A sua empresa tem que ser um grupo de pessoas que saibam mais do que você, mas você lidera elas todas. Todas são lideradas por você. Reformulando aqui, todas são lideradas por você. Um grupo de pessoas melhores do que você, só que você é o líder, você lidera, porque você sabe aonde a empresa vai chegar. Perfeito? Isso, como eu falei para vocês, eu ensino lá na minha comunidade de gerador. Vamos abrir vagas agora em abril. Se você quer entrar na comunidade de gerador, coloca aí embaixo eu quero, que você vai entrar para um grupo para receber a sua vaga. Entendeu como é que funciona? Então não precisamos ser os melhores, mas precisamos estar cercados dos melhores. Tá? Então o que nós falamos aqui hoje, live rápida, para dar um insight para vocês aqui de administração de empresas. Eu sou formado em administração, para quem não sabe, eu tenho essa formação. O maior erro dos empreendedores... Entender de tudo, mas não precisa fazer tudo. Tá? Primeiro erro, o maior erro dos empreendedores iniciantes, nós falamos aqui. Segundo, você precisa entender, mas não precisa executar tudo. Terceiro, como o empresário deve se qualificar. Perfeito? E aqui finalizamos a nossa live sobre questão de... Cara, você não precisa fazer tudo, esquece isso, larga isso de mão. Você tem que saber montar um time de excelência. Você é o gestor, você precisa saber um pouquinho de cada área. Se você souber um pouquinho de cada área, a sua empresa voa. Você não precisa ser o cara das finanças, você não precisa ser o cara do marketing, como eu falei. Você precisa ser o cara que sabe comandar os líderes. Comandar as pessoas que sabem fazer. Porque as pessoas muito técnicas, elas não têm um autocomando. Você precisa comandar elas. O que eu faço? Cara, eu tive um técnico excelente. Mas se eu desse a loja para ele, uma vez olha só, como eu tô falando a verdade. Eu tive um técnico, deixa eu contar essa história para vocês, rápido, antes da gente acabar, tá? Porque a live tem que ser rápida. Eu tive um técnico, que esse técnico era um técnico de 0 a 10, ele é um técnico nota 10. Nota 9, vamos botar, tá? E um dia eu cheguei para esse cara e falei assim, cara, eu vou largar a gestão dessa loja na tua mão, vou te dar a gerência e você vai ganhar mais. O cara pediu demissão. Cara, se eu for pra gente, eu peço demissão. Por quê? Porque não tem a capacidade de gerir as outras coisas além da bancada dele. Ele não tem a percepção de gerir o financeiro, ele não tem a percepção de gerir as vendas, ele não tem a percepção de gerir ali alguma coisa, por exemplo, para o tráfego pago, ele não tem. O lance dele era a área técnica. Só que nós, como empreendedores e como gestores, nós temos que ter de tudo um pouco, falar um pouco de cada língua, para que possa formar o nosso negócio e andar. Conseguiu pegar alguma coisa aqui dessa live hoje? Bota nos comentários para me ficar feliz. Que nós ganhamos 15, 20 minutos de conhecimento, mas que você recebeu algo de valor aqui, que a sua cabeça fez um pá. Curtiu? Se curtiu, mete o dedo no coração, bota aqui pra mim. E é isso, galera. Amanhã tem mais uma live, vou ver o que eu vou trazer pra vocês. Vou trazer um negócio bacana. Todas as noites eu quero trazer aqui 15, 20 minutinhos, a gente trocar uma ideia, para vocês entenderem do que eu tô falando. Então fica ligado no meu Instagram. Qual é o horário? Qual é o horário? Não sei. Depois das 8, tá? Hoje foi 9, 8 e pouquinho. Mas fica ligado, você vê aí, ó, se você me segue, já vai lá e liga aquele sininho que tem lá, que tudo que acontecer comigo vai ligar uma notificação para você, e aí você já vai correndo para a live, porque vai ser coisa de valor. Perfeito?
Vou botar essa live depois lá no YouTube para que vocês possam rever ela, porque eu não vou deixar aqui no Instagram. E se você não me segue no YouTube, vai lá e me segue também, porque é muito importante, porque lá tem conteúdo de valor, perfeito? E você tiver, aí um gerador aí, se você tiver interesse nos meus treinamentos, acessa o link da bio, tem meu curso de gestão, tem meu curso de técnicas de troca de vidro, então tudo lá por R$ 97,00 de barbada para você. E se preparem, porque a comunidade gerador vai vir com um precinho mensal mais barato que a Netflix. Fica ligado, vocês vão curtir, vocês vão gostar. Valeu, galera! Boa noite, uma ótima terça. Fiz o meu papel hoje com vocês, espero que tenham gostado. E amanhã, mais ou menos nesse horário, estamos de volta. Fechou? Qual o YouTube? Prof.Rafael Rodrigues, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano é isso. Vai lá que essa live vai ficar gravada lá. Valeu, galera. Tamo junto. Bora, gerador. Boa noite.